Gostaria de falar um pouquinho sobre os índices do IDEB. Tirei algumas horas dessa semana para dar uma estudada e eu acho que esses dados são bastante importantes para a gente poder analisar o desempenho, melhoria da educação básica, né? E principalmente nas matérias de português e matemática, que são bastante importantes e que definem bastante com relação à empregabilidade das pessoas depois no mercado de trabalho. Então, os resultados que foram divulgados nos últimos dias têm uma importância especial, porque eles também demonstram um pouco o que está acontecendo nessa retomada pós-pandemia. E ao passo que em 2020 nós tivemos 99,3% das escolas com atividades presenciais suspensas, em 2021, 82,6% dessas mesmas escolas conseguiram adotar alguma medida de compensação, como atividades híbridas, por exemplo, né, com parte presencial, parte remota. Esse panorama, né, esse cenário bastante desafiador que foi a pandemia, mesmo assim Lajeado conseguiu alcançar alguns bons resultados. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa que é muito importante, que o próprio relatório do IDEB faz a ressalva de que os resultados devem ser observados com bastante cautela, nas palavras do próprio relatório, porque houve um aumento considerável das taxas de aprovação na rede pública nos anos de 2020 e 2021, mas que pode estar relacionado a um ajuste nos critérios de aprovação e a adoção do contínuo curricular, que foi, inclusive, foram duas estratégias recomendadas para esse período. Então, é importante que a gente tenha atenção especial a esses números, porque pode haver alguma dissonância entre o resultado e o que eles indicam. Bom, a gente pode também verificar nesse mesmo relatório que as taxas de aprovação destoam do desempenho médio. A primeira taxa de aprovação desses alunos aumentou, mas o desempenho médio dos alunos diminuiu. Então, esse cenário realmente a gente tem que analisar nos próximos anos com bastante cuidado, em especial que a gente não tenha uma postura acomodada com relação a esses números, pensando que nós superamos as dificuldades da pandemia e vamos descobrir que não superamos só daqui 2, 3 anos, quando essas crianças forem mais adiante no seu estudo. Bom, essa preocupação, ela me leva a fazer uma reflexão num segundo assunto que eu gostaria de abordar hoje, que é sobre o PLC 003, que trata da redução da carga horária para os servidores públicos municipais que possuem filhos ou dependentes com transtorno de espectro autista. Hoje estava tentando lembrar quando eu comecei um trabalho voluntário na diretoria da PAI, me parece que foi 2008, tive alguns períodos afastados, agora me afastei também em função do próprio mandato, mas é um tema que eu tenho uma atenção bastante especial. Mesmo assim, eu quero fazer essa ressalva, para que a gente possa ter um trabalho forte na recuperação dessas perdas educacionais decorrentes da pandemia. É preciso que nós tenhamos nossas equipes de servidores, professores, monitores, enfim, dentro das escolas atendendo as crianças. E essa presença, obviamente, acaba sendo prejudicada com a redução da carga horária que esse projeto propõe. Isso é inegável. Bom, eu penso que nós contássemos com talvez uma ideia diferente, né? Se nós pudéssemos contar com uma possibilidade de abonar as faltas dos pais servidores, com a inclusão daqui a pouco dessa situação específica dentro do PL que fala das faltas para licença de doença de familiar, isso contando com pedido prévio, né, uma análise, porque esse acompanhamento do filho com autismo não vai acontecer do dia para a noite, então a gente consegue fazer esse planejamento, a possibilidade de daqui a pouco inclusive conciliar os horários, enfim, ou amenizar essa incompatibilidade. Penso que seria uma forma mais amena de estender um pouco o benefício para o servidor, mas também sem prejudicar aqueles outros pais que têm seus alunos nas escolas e que também precisam do serviço público para atendimento. Essa possibilidade, ela resolveria inclusive uma questão que acaba sendo o extremo, mas que acontece, né? Nós tivemos o relato de uma situação de uma monitora que tem a sua redução de carga horária, ela sai da escola e o filho fica lá. Então ela está tendo uma redução reconhecida judicialmente, ela acaba saindo da escola, mas não com a finalidade de acompanhar o filho num tratamento, porque o filho permanece. Então, se nós reduzirmos a nível geral a carga horária dos servidores, não me parece solução mais adequada para essa questão. Só queria lembrar, né, que esses pais que têm as suas crianças nessas escolas públicas também têm na escola um ponto de apoio importante. Então, por esse motivo, eu acho que a solução apresentada pelo governo de uma redução linear para todos, independente das peculiaridades de cada caso, não é a melhor solução. Esse problema tem que ser melhor discutido, melhor debatido e a se achar uma forma mais justa de se resolver, na realidade, essa situação.